espero que vocês estejam todos bem. Na aula passada, a gente estava estudando os limites dos poderes administrativos, nós começamos a falar sobre esse tópico na aula passada, e até como uma questão pedagógica, como eu expliquei para vocês, antes da gente entrar nos poderes administrativos propriamente ditos, né, eu estava sempre construindo com vocês a ideia de que o poder da administração ele corresponde simultaneamente a um dever, ou seja, ele se traduz a um só tempo como um poder-dever. Então, nesse sentido, a gente iniciar falando de poderes administrativos a partir dos limites desses poderes cumpre até uma função didática, da gente entender realmente que qualquer exercício de prerrogativa pública ele precisa ser exercido com muita parcimônia, com muito cuidado e com muitas cautelas à legislação e ao ordenamento jurídico nacional. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre essa questão das limitações dos poderes da administração, a gente discutiu, né, o início de como tudo isso surgiu a partir do caso Lebas, lá do Conselho de Estado francês, ali do final do século XIX. A gente mostrou, né, e conversou durante a aula sobre como isso gerou as ideias de excesso de poder e de desvio de poder associados a um gênero um pouco maior, que seria o do abuso de poder. E, perdão, nesse sentido, a gente, eu propus para vocês uma pergunta que tinha, assim, que era no seguinte sentido: se existiria algum tipo de diferença entre a categoria do abuso de poder e das irregularidades administrativas num sentido mais amplo, certo? Não respondi essa questão na aula passada, mas lancei essa pergunta e a gente entrou em três janelas, por assim dizer, né, antes da gente enfrentar essa pergunta principal. Né? E nessas três janelas, a primeira delas se referia à diferenciação entre a categoria, né, o conceito jurídico de abuso de poder, que é próprio do direito administrativo, e do de abuso de autoridade, que está ali previsto no direito penal, tem toda uma racionalidade por trás, está previsto na Lei 13.869 de 2019, como a gente observou na aula passada, sempre destacando, né, para quem eventualmente não esteve presente na aula e está assistindo o vídeo, coisa do gênero, que ficou como um dever de casa vocês analisarem com cuidado a Lei 13.869, né, essa lei de abuso de autoridade, não apenas pela interface que ela tem com o direito administrativo. Ela vai ter uma interface importante, não apenas nesse momento que a gente está tratando de limitações do poder administrativo, dos poderes administrativos, mas também mais para frente, quando a gente vai falar sobre sistemas de controle e responsabilização pública. Então, ela é realmente essencial para o direito administrativo, não foge da nossa matéria, okay? Só deixando isso muito claro para todo mundo desde agora. Tá? Mas também vai ter uma importância, se não, assim, para a atividade profissional de vocês, no mínimo cívica. Vocês, pelo resto da vida, pessoal, vão ter que lidar com autoridades públicas como cidadãos. E vocês precisam ter consciência dos direitos de vocês, porque a gente vive ainda num país, como a gente vem falando já há tempo, né, em que a gente sofre com certas distorções no setor público, entende? Com certas patologias da nossa cultura administrativa que geram uma atuação desviada da administração. Né? Então, é muito importante vocês terem isso em mente, mas, de qualquer forma, não podem confundir de forma alguma a categoria de abuso de poder da categoria de abuso de autoridade. Como eu mencionei na aula passada, o abuso de autoridade vai corresponder, sim, em qualquer hipótese, a um abuso de poder. Mas nem todo abuso de poder, já que ele está na esfera do direito administrativo, tem uma plasticidade maior, uma plasticidade normativa, por assim dizer, nem todo abuso de poder vai tipificar uma conduta de abuso de autoridade. Então, isso é muito importante de vocês terem no horizonte e não se esquecerem. A segunda janela que nós mencionamos na aula passada foi em relação a uma crítica que a doutrina apresenta em relação à redação legal de certos diplomas normativos, em particular
a Lei de Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. Né? O artigo 1º da Lei de Mandado de Segurança, repetindo a redação original da antiga Lei de Mandado de Segurança, que foi a 1573 de 51, ela vai justificar a impetração da segurança, né, em toda situação que se verificar uma atuação abusiva e ilícita da autoridade pública, que no caso do mandado de segurança a gente vai denominar de autoridade coatora. Então, em primeiro momento, a gente poderia indagar se existe uma, assim, não uma redundância, mas assim, um duplo requisito para a impetração da segurança. Porque a lei fala explicitamente ali no artigo 1º de conduta abusiva e ilícita. Tá? E a doutrina sempre caiu em cima disso, que isso era uma redundância, que era absurdo, porque, por si só, a abusividade da atuação pública, ela se traduz como uma forma de ilicitude. E como eu observei para vocês, isso é verdade, eu concordo com essa crítica da doutrina tradicional, a gente não tem muito o que fugir disso, né? Então, na seara do mandado de segurança, realmente a gente vai olhar para aquilo e vai entender o seguinte: ali basta você identificar a abusividade com a ilicitude que você tem a base de impetração de um mandado de segurança. Tá? Mas deixei no ar o seguinte: de alguma forma, a lei fala algo diferente, né, e que pode ser alguma coisa, pode não ser nada, como a doutrina vem tratando. Mas, de qualquer forma, essa foi a minha segunda observação, né, antes da gente responder a pergunta. Tá? Não esqueci da nossa pergunta, nem da aula passada para cá, nem desse vídeo para ter esse momento. Então, seguinte, a terceira janela que eu abri tinha a ver assim, com apontar para vocês e reiterar, né, frisar bastante que a notificação de irregularidades verificadas na atuação administrativa, ela é a um só tempo e, ao mesmo tempo, um dever específico do servidor e um dever específico da administração, e que a gente não vai poder entender a administração no sentido geral, não. Eu estou falando assim, um dever específico da administração no sentido do superior hierárquico, que tem poder de decisão e está ali se debruçando sobre qualquer questão que tenha sido remetida ao seu conhecimento. Né? Então, tanto num como no outro caso, eu pontuei para vocês que isso tem consequências jurídicas na vida funcional de um servidor público. Né? Ou seja, a própria Lei 8.112, a gente circunscreveu a nossa análise ao cenário da legislação federal. Então, nesse sentido, a Lei 8.112, que é o Estatuto Geral do Servidor Civil da União, ela especifica ali nos artigos 116 e no artigo 126A que o servidor público tem um dever de representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. E, ao mesmo tempo, a administração tem a obrigação de apurar esses apontamentos, sejam aqueles que tiverem sido noticiados pelos próprios servidores, sejam aqueles que tiverem tido conhecimento por outra fonte, como uma denúncia de um cidadão, como uma notícia de imprensa, como uma atuação ordinária do superior hierárquico numa supervisão dos atos subordinados. Né? Vai ter muitas situações dessas no direito administrativo. E também no caso dessa supervisão feita pelo superior hierárquico, existe também um dever específico de agir. E em qualquer desses casos, a gente tem a previsão de uma pena de demissão, né, na circunstância do dever ser assim, não atendido. Né, com em particular, e essa é muito importante de vocês entenderem e terem no horizonte, que em se tratando do superior hierárquico, a gente tenha, eventualmente, desdobramentos penais também. Né, e finalizei justamente a aula passada falando sobre isso. Né, a hipótese de configuração do ilícito de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal, né, que se relaciona a qualquer ato omissivo ou comissivo de autoridade pública que tenha por fim e proveito próprio ou de terceiro. Né, e aí a gente não está falando de uma vantagem pecuniária especificamente, porque aí a gente estaria diante de um ilícito de corrupção ativa ou passiva, conforme o caso, tá? Mas sim de uma vantagem, de um proveito, ainda que possa ser um proveito por satisfação pessoal, entende?
nesse sentido de prejudicar um servidor. De qualquer modo, é, essa é uma figura que pode estar se, se consolidando, se apresentando ali, e para além dela, a gente ainda tem um outro ilícito penal previsto no artigo 320 do Código Penal, que é o de condescendência criminosa, que é justamente aquela situação do abafa, né? Tipo assim, deixa quieto, ninguém mexe, que é quando o superior hierárquico tem a notícia de uma irregularidade, ou tem indícios de irregularidade, e deixa de apurar aquela irregularidade para proteger o seu subordinado. Muitas vezes nisso tem uma proteção pessoal também, porque ele pode estar calculando, eventualmente, reflexos que essa apuração pode gerar sobre a sua própria atuação funcional. Mas, de qualquer forma, essa técnica do deixa quieto, do abafa, ela configura um ilícito penal para além das responsabilidades administrativas, para além da possibilidade de apuração da infração funcional através de um processo administrativo disciplinar e da imposição de uma pena de demissão. Essa sistemática de como funciona essa responsabilização administrativa e a responsabilização penal, isso vai ser objeto da discussão que a gente vai ter no próximo semestre, em Administrativo 2, estudando os sistemas de controle e responsabilização pública. Mas, desde agora, é importante já mencionar isso para vocês terem isso no horizonte e tenham cuidado em relação a essas questões. E nisso, gente, eu posso, então, retomar o ponto que eu finalizei a aula passada, né, e que ficou como uma questão de reflexão interna de vocês sobre se existia, afinal, uma diferença efetiva entre uma irregularidade administrativa e o abuso de poder. Né? E a resposta, né, eu queria, na verdade, ter a oportunidade de discutir isso com vocês e ver o que vocês pensaram, o que vocês refletiram. Então, assim, a resposta que a doutrina, né, e até mesmo a jurisprudência, mas aí eu estou mais preocupado com a doutrina nesse momento, eu apresentaria para vocês o seguinte: não existe uma diferença. O abuso de poder também configura uma irregularidade, né, mas tem o seu tratamento lá, previsto na lei. Né, então, via de regra, representa, assim, significar uma nulidade administrativa que vai precisar ser revista, seja do âmbito administrativo, seja através de uma decisão judicial, e é isso, da mesma forma que outras irregularidades. Tá? Então, vejam que a resposta tradicional da doutrina, de alguma forma, faz tábula rasa, né, ou equipara as categorias de irregularidade à categoria de abuso de poder. E esse é um ponto que está justamente no âmbito central da pergunta que eu fiz. Existe uma diferença? Como eu disse, a resposta da doutrina é não. Não existe diferença. Porém, como eu mencionei antes e destaquei para vocês, já está no vídeo, a própria legislação faz uma distinção. Né? Ela vai falar lá na Lei de Mandado de Segurança sobre abuso e sobre ilicitude. Tá? Se vocês forem me perguntar se eu acho que existia uma intenção do legislador de criar uma distinção entre cada uma dessas categorias, eu vou responder categoricamente, sem margem de dúvidas para vocês, que não. O legislador não tem essa sofisticação conceitual, pelo menos não teve naquele momento, não teve essa preocupação. Eu acho que o legislador falou simplesmente seguindo a redação que existia já na Lei 1533, na antiga Lei de Mandado de Segurança, e na época da edição da Lei 1533, essa não era uma sofisticação doutrinária, técnica, que era discutida. Tá? Agora, fato é que, a despeito da intenção do legislador, a gente sabe que dentro das alternativas que se tem de hermenêutica constitucional, de hermenêutica jurídica, né, uma das fontes de interpretação é a intenção do legislador, a ratio legislatoris. Mas ela não é a única fonte. Né? E, de alguma forma, a lei posta, né, a lei positivada, como ela por si só é um referencial. Então, o que eu vejo é que assim, a gente tem uma distinção prevista em âmbito legal que, de alguma forma, pode ser aproveitada para a técnica administrativa e pode representar um acréscimo, uma evolução
doutrinária. E eu estou dizendo isso em que sentido? No sentido de que eu vejo uma necessidade de se diferenciar as categorias, de um lado, de abuso de poder por parte da administração pública, e do outro, de meras irregularidades administrativas. Isso é importante, gente, se a gente for olhar para uma questão que atualmente vem ganhando bastante destaque na doutrina, né, nas reflexões que têm feito a partir da LINDB, né, daqueles artigos que foram acrescentados à LINDB, que é o do erro administrativo. A gente está vivendo um momento do direito administrativo onde a gente vai discutir, por exemplo, né, a necessidade de uma administração dinâmica, mas de uma administração que muitas vezes tem tal grau de complexidade que ela não é onisciente nem onipotente. Ela está ali atuando dentro da sua margem possível, porque é composta por pessoas normais, que às vezes têm dificuldades de compreensão, às vezes está lidando diante de um quadro formativo altamente complexo, ou de uma instabilidade jurisprudencial muito grande. Então, a situação de erro na administração pública é uma situação consideravelmente frequente que precisa ser diligenciada, precisa ser cuidada, precisa ser considerada, né? Para além disso, a gente vem falando, né, que dentro de todo esse cenário, né, de um administrativismo mais fluido, mais disruptivo, usando tecnologias e tal, e parari, parará, que a gente está dentro de um contexto onde o direito administrativo se sujeita àquilo que eu já comentei com vocês, que é o experimentalismo. Ou seja, muitas vezes a administração não tem soluções prontas. Ela vai testar uma determinada alternativa, uma determinada solução e ver se funciona. Preferencialmente, né, se for um exercício bem feito, né, se for algo bem calculado, né, esse experimentalismo ele é dimensionado primeiro num microcosmos, ou seja, dentro de uma situação específica, e aí até a realidade de municípios brasileiros tem um grande potencial de representar, né, situações de experimentalismo administrativo dentro daquilo que tem de mais grosso, mas geralmente a gente costuma falar de experimentalismo na área do direito regulatório, né, onde você está falando, né, ali de intervenções e ajustes num setor regulado, num setor de mercado específico. De qualquer modo, se a gente está fazendo experimentalismo, tá, isso gera muita possibilidade de erro. Isso gera margens de incerteza, né? E por isso, né, você pode estar diante de cenários que poderiam configurar situações de irregularidade, né? E vejam que quando eu vou falar de irregularidade, eu estou sim compreendendo a categoria de irregularidade enquanto um ilícito administrativo, tá? Então, veja o seguinte, dentro do cenário que a gente tem, eu vou ver se eu consigo usar esse quadro aqui de trás, não sei se vai ser útil e se vai ser visível, mas assim, a gente teria os vícios de ilicitude e, como formas de expressão desse vício de ilicitude, teríamos o abuso de poder e as irregularidades, certo? A luz dificulta. Então, já aprendi, mas agora com a sombra dá para vocês lerem. A questão é a seguinte, a gente vai ter, então, eu estou entendendo a irregularidade como uma forma de ilicitude, né? Mas, se a gente for olhar as duas categorias, né, dentro dessa perspectiva possível de diferenciação entre um e outro, e aí, de novo, frisando, como eu sempre faço com vocês, por uma questão de honestidade intelectual, de honestidade acadêmica, passei já para vocês a posição majoritária que a doutrina e a jurisprudência têm, que é o de não diferenciar nenhuma dessas categorias. Elas são vistas como sinônimas, ok? Não, sim, por favor, não vacilem nisso. O que eu estou fazendo aqui é problematizando a questão e apresentando uma posição particular minha que eu acho que agrega à técnica administrativa, certo? Então, assim, dentro dessa perspectiva, que é uma posição isolada minha, isolada não porque não concordem, que pelo contrário, a receptividade é muito grande a essas coisas que eu falo, mas
nunca cheguei a defender isso num artigo e tal. Então, de novo, honestidade acadêmica e intelectual. Eu estou falando assim, isolado porque realmente não teve uma repercussão, não teve um debate, não teve uma produção jurisprudencial acadêmica sobre o tema, para além do que eu estou falando para vocês. Então, então, voltando ao ponto central, qual é a diferenciação que eu vejo entre uma e outra categoria? A diferenciação que eu vejo é o seguinte: em primeiro lugar, são duas as diferenciações. Em primeiro lugar, em relação ao ânimos específico do agente público. Tá? A vontade, né, a intenção que vai orientar e nortear a ação do agente público. Essa é a primeira diferença. E, em segundo lugar, tem a ver com as consequências que cada uma dessas categorias gera ou deveria gerar dentro do direito administrativo, além de reflexos penais, porventura, pudesse ter. Tá? Mas aqui, focando apenas no direito administrativo, são essas duas diferenças. Ânimos específicos do agente e a consequência que cada uma geraria. E por que eu digo isso? Em relação ao ânimos específico do agente, eu vejo que a irregularidade ela estaria caracterizada pela atuação administrativa, sim, viciada, sim, em desconformidade à lei, mas que é praticada pelo agente público de boa fé. Tá? E essa irregularidade praticada de boa fé pode ser decorrente de erro próprio, tá? Ou de terceiro. Ele pode ter sido induzido em erro por algum terceiro. Ok? Então, nessas duas situações, eu entendo que quanto às consequências, estou falando da irregularidade aqui para deixar muito claro, as consequências desse ato viciado praticado de boa fé deveriam se limitar ao reconhecimento da nulidade administrativa, ou seja, na desconstituição do ato e na sua reedição de forma correta, a sua reapreciação e por aí vai. Tá certo? Agora veja o seguinte, eu falei da irregularidade enquanto ato viciado praticado de boa fé. Logo, o abuso de poder estaria na categoria de um ato administrativo viciado praticado com má fé. Ou seja, existe uma intenção específica do agente em se aproveitar de alguma circunstância, seja ela fática, seja ela jurídica, para atender a um interesse estranho à finalidade pública específica. Certo? Pode ser um interesse próprio, pode ser um interesse de terceiro, pode ser um interesse simplesmente, como eu disse já antes, a satisfação pessoal de ferrar em subordinado seu. Pode ser, ou um particular, porque o cara é chato. Gente, isso é comum na administração pública. Isso, na verdade, assim, é rotineiro, né? Infelizmente. Tá? Mas isso, de alguma forma, está indicando que a atuação administrativa ela não está ali no âmbito do erro puro e simples, daquele equívoco interpretativo, seja na interpretação dos fatos, seja na interpretação do direito, da jurisprudência, o que quer que seja. Ela está intencionada, voltada a prejudicar alguém de forma consciente. E justamente por isso é que eu vejo que as consequências desse abuso de poder, dessa atuação de má-fé, eles precisam ser diferentes das consequências de uma mera irregularidade. E já que a irregularidade tem como consequência a declaração de nulidade, o refazimento do ato, da forma que for possível, se for possível, em relação ao abuso de poder, dessa atuação praticada de má-fé, para além dessa declaração de nulidade, eu vejo que deveria existir consequências específicas no âmbito de responsabilização funcional, administrativa e eventualmente penal do agente público que pratica. Tá? Aí vocês podem perguntar assim, mas, professor, mas isso já não é a realidade? Não, não é. Não é. Seja por conta de um comportamento corporativista que existe na administração pública, e falei bastante disso quando exploramos no semestre passado cultura administrativa, seja porque muitas vezes a responsabilização por parte do judiciário, dos órgãos de controle,
pode representar uma fragilização da própria esfera de atuação do agente decisor, do agente controlador. E aí, imagine a seguinte situação: um corregedor de justiça tem que apreciar um caso específico envolvendo uma infração disciplinar de um outro servidor. Só que, se ele toma aquele entendimento naquela circunstância, aquele entendimento pode ter, por efeito sistêmico, gerar outras situações de controle que podem afetar o próprio controlador. Certo? Eu ainda aqui coloquei numa categoria genérica. Vou dar um exemplo prático, né? Um exemplo triste do nosso cotidiano, mas que foi o seguinte: eu não vou comentar nomes, pessoas, eu vou falar de uma forma genérica a hipótese prática, porque é um caso que estava sob sigilo de justiça, né? Eu tive conhecimento dele, não porque eu atuei como advogado, mas porque eu atuei como consultor de acusação, tá? Mas o que acontecia? Era uma situação de responsabilidade funcional. Daí eu tinha sido uma estagiária de um tribunal que tinha sido assediada e supostamente estuprada por um, não lembro agora se era um promotor ou se era um procurador, tá? Mas a relatora do caso, uma desembargadora, porque o caso era de competência originária do tribunal, a desembargadora se inclinava, assim, a gente estava na fase de recebimento da questão, né, da denúncia e de processamento da situação de responsabilização funcional. E a posição da relatora era de reconhecer a justa causa, receber a denúncia e prosseguir no julgamento pelo eventual assédio ou estupro que tinha sido cometido. Só que ela era a única mulher atuando nesse caso, num painel composto única e exclusivamente por homens para além dela. E o que acontece? Né? O resultado desse julgamento foi o mais absurdo e revoltante possível, porque eles entenderam que a conduta que tinha sido praticada por aquele promotor, procurador, era absolutamente atípica e que, nesse sentido, também não poderia gerar qualquer tipo de responsabilização funcional. Então, assim, vou dar a minha opinião. Para mim, assim, isso foi uma excrescência, isso foi um absurdo. Né? Era, no mínimo, evidente que existia, sim, a necessidade de seguir com a ação para apurar. Só que a preocupação reflexa que existia dos controladores é porque, dentro do quadro fático, eles mesmos, isso é uma interpretação pessoal minha, mas o que eu via é que, assim, eles mesmos se preocupavam de, posteriormente, serem questionados sobre a forma como eles se conduziam diante dos próprios subordinados, dos estagiários, coisa que vale. Então, é nesse sentido que eu estou falando para vocês, né, às vezes de um abuso de poder ligado a uma situação que não se concretiza naquele momento, mas que, na verdade, tem a ver com reflexos futuros e sistêmicos de uma decisão que o controlador pode tomar. Não sei se ficou confuso, eu espero que não. Né? Se tiverem alguma dúvida sobre isso, a gente pode retomar posteriormente. Mas só para exemplificar que, nesse sentido, deve existir uma responsabilização funcional administrativa para além da desconstituição do ato que foi praticado. Certo? E a gente não tem isso no direito administrativo. Né? Assim, o caso que eu comentei é uma interface do direito penal com o administrativo, mas vamos ver que se comunica de um lado para o outro, entende? Então, a gente não tem essa cultura, a gente não tem cultura de responsabilização. Né? A gente, por exemplo, em situações em que um juiz julga de forma absolutamente ilegal, contrário à norma vigente, contrário a precedente fixado, em repercussão geral, em súmula vinculante. Né? O que se faz? Se reverte a decisão, né? Se declara ela nula, se prolata uma outra decisão. Mas, assim, ninguém discute se o magistrado incorreu em algum tipo de infração funcional. E eu vejo que sim. E isso me leva a discutir, né? Por mais que no direito administrativo eu dou exemplos de judiciário, mas isso é facilmente
transponível para a realidade da administração pública, né? Então, acho que é muito fácil vocês verem situações análogas a que eu estou mostrando. Mas, assim, o ponto é que esse tipo de conduta, né, que calcado, por exemplo, numa independência funcional, né, ele pode redundar em responsabilização funcional, mas a gente não responsabiliza, né, essas pessoas, esses magistrados, esses promotores, procuradores, né, por conta de uma outra regra constitucional, que é o de independência funcional. Só que, a meu ver, isso é um cálculo desajustado da prerrogativa de independência funcional prevista para magistrados e membros do MP. O magistrado ele tem que ter liberdade, da mesma forma que professores devem ter a sua liberdade de cátedra preservada, mas eu, como professor, por exemplo, não posso, de forma alguma, promover alusão a práticas discriminatórias ou a racismo, a genocídio, o que quer que seja. Da mesma forma que eu, na minha liberdade de cátedra, não tenho possibilidade de fazer isso, e nem deveria ter, não deveria, minha liberdade de expressão, ainda que reforçada pela liberdade de cátedra, a meu ver, não me dá direito a isso. Pelo contrário, né, eu acho que assim, a prerrogativa funcional de independência de juízes e magistrados, ela se dá dentro dos limites da legislação e do ordenamento jurídico. Nesse sentido, se existe um precedente judicial em súmula vinculante, em repercussão geral, ou se existe norma legal específica, um juiz não tem o direito de se furtar a jurisdição que se espera dele e decidir de uma forma translocada. E é nesse sentido que eu venho defendendo já há alguns bons anos que esses juízes deveriam, pelo menos, responder no âmbito administrativo, funcionalmente, como deveriam assim, enfrentar um PAD e eventuais consequências. Porque, assim, se um magistrado, gente, seja de primeira instância, seja um desembargador, seja um ministro, uma ministra, se ele não sabe interpretar um caso dentro do contexto de um precedente de Supremo Tribunal Federal ou de Superior Tribunal de Justiça, né, é claro que existe ali uma margem de interpretação, né, se o caso se amolda ou não, mas eu estou falando aqui de situações que eu testemunhei que, sim, era flagrante, era visível. E nesses casos, né, o juiz ignora o precedente e julga da forma que quer, da forma mais grosseira possível. E esse tipo de coisa que eu falo assim, o juiz não tem direito a isso, ele deveria responder funcionalmente, ele deveria enfrentar um PAD e sofrer uma sanção de advertência, de censura, de suspensão, que seja. Entende? Porque esse magistrado, na atuação dele, ele gera custo para a administração pública, ele gera custo para as partes envolvidas, né? Então, mesmo numa situação pré-judicial, vamos pensar agora no caso assim, de um membro do Ministério Público. Esse membro do Ministério Público, por uma questão esdrúxula e totalmente fora do horizonte, ele vai e deflagra um inquérito civil público, ou seja, de natureza civil e administrativa, sem base para isso, assim, violentando o precedente fixado. Essa é uma atuação ilegal, ele está mobilizando recursos públicos, recursos financeiros, recursos administrativos, que não podem ser desperdiçados, entende? Então, é claro que quando a gente vai lidar com situações que tocam a cúpula do funcionalismo público, especialmente magistratura e Ministério Público, a gente está sempre pisando em ovos, não me toque, não, por que isso? E esse é um problema que a gente precisa enfrentar. Esse é um problema. Então, por mais que, por exemplo, eu seja crítico ao contexto da edição da Lei de Abuso de Autoridade, porque ela veio na esteira do bolsonarismo, de toda uma agenda bolsonarista de confrontação à magistratura e ao Ministério Público enquanto instâncias de controle, de fiscalização, por assim dizer, né? Eu não discordo de coisas que estão lá, né, como abusos que efetivamente acontecem por parte de magistrados e membros do Ministério Público. Ou seja, voltando às nossas vacas magras, ao que a gente tem aqui de essencial,
O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, então, é que a gente pode realmente ver uma diferenciação, por um lado, da irregularidade administrativa e do abuso de poder nessas duas frentes, seja do ânimo específico, seja das consequências que vão ser geradas. E eu vou dar um exemplo prático para ilustrar um ponto que eu queria problematizar com vocês, que é o seguinte. Eu falei para vocês de boa-fé administrativa e de má-fé administrativa. E, a rigor, a gente vai ter um segundo problema para enfrentar quando eu quiser lidar com as categorias de boa e má-fé, que é o seguinte, quando eu falo de boa-fé ou de má-fé, eu estou fazendo uma identificação com a noção de dolo, especialmente aquela mais própria e bem trabalhada no direito penal. Né? Isso é importante. Eu estou falando do direito penal porque no direito civil, como vocês já devem saber, o dolo é um conceito jurídico determinado, previsto lá como um dos defeitos dos negócios jurídicos que gera a modalidade do negócio. Tá? E acho que no direito civil a coisa é mais assistemática. Eu, particularmente, não vejo uma consistência técnico-conceitual suficiente no direito civil para poder fazer esse paralelo. Tá? Por mais que o direito administrativo sempre tenha se nutrido do direito civil, nesse momento em particular, eu estou remetendo ao direito penal, discutindo se existe uma diferença efetiva entre o dolo e as categorias de boa-fé e má-fé. Tá? E esse é um problema à parte. Se vocês quiserem trabalhar sobre isso, fiquem à vontade. A gente tem poucos estudos dedicados a isso, que eu posso dizer para vocês, com base também em doutrina, que eu já vi nesse sentido, é que assim, existe uma diferença, sim, entre as categorias de boa-fé e má-fé, seja administrativa, seja no direito civil, e a categoria do dolo. Por mais que as duas situações elas se comuniquem com algum grau de intenção, o dolo está especificamente referido, dolo do direito penal, especificamente referido à intenção do agente, ou seja, ao resultado que, com suas ações, o agente que pratica o ilícito queria provocar. Já a boa-fé ou a má-fé, eles podem, sim, ser reconduzidos a essa categoria de intenção do agente pura e simples. Mas eu acho que ela é um pouco mais ampla do que a categoria do dolo, e aí eu estou fazendo uma comparação específica entre a má-fé e o dolo, que eu não precisaria estar limitado apenas à vontade do agente. Eu acho que a boa-fé ou a má-fé, ela se referencia especialmente, principalmente, ao ordenamento jurídico. Ou seja, se dentro do contexto do caso, da atuação administrativa, daquele agente administrativo em particular, em face do ordenamento jurídico, se aquela atuação ela se caracteriza uma atuação de boa-fé, segundo o interesse público e valores públicos que a gente tem que preservar, ou se ela tem uma intenção desregulada, desviada. Então, nesse sentido, eu fico sempre inseguro de ficar fazendo analogias, mas é como se a gente estivesse falando de uma boa-fé objetiva em relação ao ordenamento. Tá? Então, isso não corresponde à categoria de boa-fé objetiva no sentido jurídico, mas é uma forma só de tentar explicar para vocês assim, que existe uma objetividade para não limitar essa análise da má-fé à intenção pura e simples do agente. Isso é um equívoco que eu vejo sendo cometido de uma forma muito recorrente pelos administrativistas e pela jurisprudência do direito público. Por exemplo, houve uma reforma na lei de improbidade administrativa que ampliou a categoria do dolo para as ações de improbidade. E eu acho que a incorreção que existe todas as alterações que foram feitas e nessa interpretação que vem se fazendo a partir do dolo de improbidade é de restringir o dolo à categoria penal de intenção do agente. E não de pensar que o dolo ele pode estar para além da intenção do agente também em relação ao próprio ordenamento. E isso tem repercussões. O exemplo que eu queria dar para vocês é justamente nesse sentido.
eu não tenho certeza da época, do ano em que isso aconteceu, mas já faz quase um ano, uns 20 anos, perdão, que essa situação aconteceu. Era o governo do Antony Garotinho, então, vocês podem pesquisar aí, exatamente, já faz um bom período de tempo. Né? E o que aconteceu? O Antônio Garotinho tinha um chefe da Polícia Civil, que era um delegado da Polícia Civil, que era o Álvaro Lins. Esse Álvaro Lins estava diretamente relacionado, ele era um dos chefões, por assim dizer, do esquema das milícias. Então, isso vem justamente, esse escândalo das milícias, vem justamente no contexto lá das denúncias que o Marcelo Freixo fez. Né? Então, quase 20 anos, por ali, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Se a gente for olhar do ponto de vista da intenção particular do agente, qual foi a postura do garotinho? A merda explodiu no ventilador. Ele tinha uma eleição se aproximando e ele estava assim, avaliando o custo político do que aquilo iria refletir para ele, aquele escândalo iria refletir para ele. Envolvia diretamente e mais imediatamente o chefe da Polícia Civil. Ele, enquanto governador, queria se distanciar. E aí veja o seguinte, não estou defendendo o garotinho, acho que tudo que aconteceu depois mostra que muito problema existia na gestão garotinho, mas nesse caso em particular, tá? Veja que eu estou aqui, não estou fazendo plataforma política de quem quer que seja, muito pelo contrário, não sou partidário, bem claro. Mas naquele caso em particular, ele queria, eu vejo claramente que ele queria se imunizar, né? Eu vejo claramente não, eu conheço os bastidores da questão. Então, assim, ele quis se imunizar, não existiu qualquer indício de participação dele efetivamente nisso, parece que era uma coisa isolada do Álvaro Lins chefiando as milícias, justamente pelo apoio que ele tinha entre a força policial, seja ela a PM, seja a Polícia Civil, é que ele conseguiu o capital político para se fazer secretário de Segurança Pública, mas uma vez que o escândalo veio à tona, o garotinho queria tirar o dele da reta. E o que ele fez? Ele pegou e todos aqueles policiais que estavam suspeitos de participarem de milícias, especialmente os policiais da Polícia Militar, ele pegou e colocou eles numa categoria que a gente chama, não no direito administrativo, mas na gestão pública, né? Ele colocou os sujeitos na geladeira. O que é a geladeira, para quem não sabe? É aquela pior lotação possível. Ou seja, ele pegou esses policiais, tirou os centros de lotação originária. Imagina, é um policial que estava atuando num batalhão na Zona Sul, um batalhão da Zona Norte, ou seja, um batalhão de grande influência, de grande interação com o público. Pegou esse funcionário e colocou, por exemplo, supor assim, na gestão de arquivo do batalhão da fronteira do Estado. Tá? Sem demérito e sem bairrismo, né? Mas num lugar onde ele pudesse causar o menor prejuízo possível, tá? Com pouca interferência, com pouca interface com o público. Né? Isso era uma forma do garotinho tirar essas pessoas do horizonte, preservar o serviço, preservar algum grau de confiabilidade da instituição. De novo, eu posso estar falando assim, foi uma forma. Não, o garotinho não tinha essa intenção. A intenção do garotinho era, especificamente, se proteger, se imunizar politicamente do episódio. Mas o fato objetivo é que essa medida dele, por mais que a intenção fosse alguma espécie de proveito particular, ele promoveu interesses públicos relevantes. Porque ele não podia simplesmente demitir esses PMs sem o processo administrativo disciplinar. E até que esses processos administrativos fossem instaurados, tivessem seu fim, considerando até que eles seriam objeto de impugnação judicial, como foram, né, ele queria assim, que esses policiais estivessem fora. E a medida, a meu ver, ela pelo menos promove isso. Ela conseguiu realizar esse fim. Porém, o que aconteceu? A associação dos servidores da Polícia Militar, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome da instituição, questionou judicialmente isso no tribunal. E o tribunal
aplicou a teoria do desvio de finalidade e anulou os atos praticados pelo governador de remoção. Então, o ato que foi praticado em relação a esses policiais foi de remoção, deslocando eles de um lugar onde estavam lotados para outro lugar. Esses atos foram anulados. E qual foi a consequência disso? Todos aqueles policiais que estavam sendo suspeitos, e muitos deles foram condenados por estarem envolvidos com as milícias, eles retornaram às suas lotações originárias, né, e continuaram podendo ter a sua esfera de influência miliciana sendo exercida plenamente. Ou seja, o meu ponto com esse exemplo não era apenas falar da irregularidade, do abuso de poder, das consequências, mas era voltar à diferenciação do dolo na categoria penal e da ideia de boa-fé ou má-fé objetivizada em relação ao ordenamento para a gente aferir se é uma irregularidade ou um abuso de poder. Nesse caso do garotinho, por exemplo, por não existir qualquer tipo de distinção possível entre uma categoria e outra, ele foi enquadrado como um abuso de poder por desvio de finalidade e o ato foi declarado nulo. Eu já veria de uma forma distinta. Eu resolveria a coisa de uma forma. Eu não veria abuso de poder, eu vejo irregularidade. Não porque a intenção do garotinho fosse promover bem público, não. Nem que aquela situação tenha sido de erro natural. Mas sim porque eu acho que houve interesse público objetivamente preservado naquelas situações. Entende? Então, eu não, nesse caso, não desdobraria a responsabilização funcional para o governador do Estado, no caso. Tá? Agora, no mérito da discussão, eu acho que a decisão é nula, né? Ou seja, dentro da dogmática tradicional, ela teve desvio de finalidade? Efetivamente teve. Tá? Só que eu acho que a solução do judiciário foi muito simplória dentro da interface que existe e deveria existir com a administração pública. Isso por quê? Porque eu acho que deveria se reconhecer o que eu disse que era a boa-fé objetiva no caso. Existia um interesse público relevante a ser preservado e que deveria ser assegurado. Então, por mais que se declarasse a nulidade, né, dessas remoções que foram feitas, né, eu teria, no mínimo, considerado a possibilidade de afastamento desses oficiais. Se a gente for entrar agora, sem discutir a questão mais jurídica, mais da vida como ela é, das instituições como elas funcionam, né, se fosse um juiz, eu fosse um dos juízes desses casos, eu tentaria fazer uma construção. Eu confesso para vocês, sem dó, no sentido de que eu, pelo menos, tentaria atrasar esse processo, no mínimo, para que esse policial pudesse ficar o mais tempo possível afastado, até que, pelo menos, tivesse uma determinação de afastamento dos processos administrativos. Só que uma grande dificuldade, como eu já disse em outras oportunidades para vocês, que existe nessas questões práticas é que as instituições não dialogam de uma forma eficiente. Então, assim, não dá tempo e não existe coordenação entre uma e outra coisa. O que talvez nessa questão lá das milícias, do garotinho, fosse essencial, porque a questão era extremamente complexa, envolvia um assunto extremamente grave, né, e talvez uma solução isolada não desse conta do complexo de questões que precisavam ser enfrentadas. Então, só aqui fazendo um comentário aí mais geral sobre o caso, né, mas encerrando ele, passando, né, para a conclusão do que eu queria expor para vocês sobre essa distinção que a gente está tratando de irregularidade e abuso de poder, eu vejo que isso teria consolidar esse tipo de distinção entre irregularidade e abuso de poder traria pelo menos três efeitos muito positivos, né, para a disciplina do abuso de poder. Em primeiro lugar, ele permitiria que a gente pudesse tratar de uma forma mais compreensiva, de uma forma mais adequada, o excesso e o desvio de poder. Entende? Dentro dessa perspectiva, né, de uma conceituação, uma sofisticação conceitual maior, entende? E poder isolar os casos e dar o tratamento adequado a cada um deles. Em segundo lugar,
eu acho que a gente pensar nessa distinção autoriza a gente a incluir nas categorias de abuso de poder aquelas situações de violação dolosa ou grosseira à formalidade burocrática. E o que eu estou querendo dizer com isso? Via de regra, como a gente falou nas aulas passadas, o abuso de poder ele vai estar relacionado aos elementos de competência e finalidade do ato. O excesso de poder, a competência, e o desvio de poder, a finalidade. Agora, quando a gente pensa a partir dessas novas categorias e novas distinções, a gente consegue ver, por exemplo, que quando existe um erro grosseiro burocrático, isso pode estar sendo influenciado por uma má-fé administrativa propriamente dita. E, nesse sentido, ela precisa ser tratada como abuso de poder e não como irregularidade, como seria dentro da perspectiva da doutrina tradicional. Então, vejam, de alguma forma se expande o espaço do abuso de poder para outras situações que até hoje, originalmente, não estão compreendidas dentro dessa categoria de abuso de poder. Essa foi a segunda acréscimo, ou diferencial que a gente pode apontar. E o terceiro é começar a promover uma cultura de responsabilização funcional de agentes públicos em situações de abuso de poder, coisa que até esse momento não existe, como vocês podem ver, como eu comentei aqui quase exaustivamente. Então, pessoal, nesse sentido, acho que o último ponto que eu queria tocar para a gente terminar esse tópico de limites aos poderes administrativos e das distinções que a gente está fazendo é dizer assim, que eu também não acho que a gente possa ver o controle da administração feito de forma disjuntiva. E o que eu quero dizer com isso? A gente não pode trabalhar ou se limitar a trabalhar essas categorias, seja da irregularidade, seja do abuso de poder, de uma forma binomial, no nulo, válido, no responsável ou não responsável. A gente vai ter que entender que existem gradientes de responsabilização, gradientes de controle, né, em que determinadas situações exigem controles mais incisivos, né, ou que a gente poderia colocar como equivalente da doutrina americana do escrutínio estrito, né, e aí eu estaria entrando em outra área, mas se vocês quiserem depois a gente pode abordar. Eu geralmente abordo isso quando eu vou falar de controle e responsabilização pública. Tá? Mas, de novo, estou antecipando para falar o seguinte: toda essa lógica que a gente vai pensar, né, é claro que, da perspectiva da validade, eficácia do ato, existência, validade e eficácia, né, a gente não tem muita solução. Né? A disjuntividade, de alguma forma, é inafastável. Porém, né, a gente pode, já existe previsão, por exemplo, para situações de convalidação do ato, ou seja, onde pode ser aproveitado, que é uma mitigação dessa lógica disjuntiva, mas especialmente em se tratando dos casos de abuso de poder, né, entender que essas situações de abuso, né, elas vão comportar uma gradação de controle de responsabilização a partir do grau de reprovabilidade. E nesse sentido, aí eu faço só uma volta redonda, né, como é que fica aquela distinção do legislador na lei do mandado de segurança, né, que fala de atos abusivos e ilícitos? Naquela situação, eu considero que a categoria, o conceito de ilicitude usado na legislação, ele deve ser tratado como irregularidade e outros ilícitos para além do abuso de poder. E o abuso de poder recebe um tratamento autônomo, tá? De novo, não por vontade do legislador, mas por uma interpretação que a gente deve fazer a partir do nosso ordenamento constitucional, tá? Ele recebe um juízo de reprovabilidade maior. E daí tem um tratamento jurídico diferenciado. É isso. Eu espero, pessoal, que possa ter sido claro. Tá? Na sequência, a gente vai falar sobre os elementos, mas os poderes administrativos em espécie, né? E entender melhor, a partir de todos os deveres que a gente vê que a administração precisa cumprir, também o que o ordenamento
subsidia ela para poder realizar o interesse público. Beleza? Então é isso. Até mais. Um grande abraço para todos.